A inundação chegou ao fim, e o mundo foi purificado, mas o que aconteceu com Noé logo após esse evento é algo que raramente é comentado. Ele havia acabado de presenciar a destruição completa de tudo ao seu redor. Amigos, vizinhos, cidades inteiras, tudo havia desaparecido. Diante desse cenário devastador, qual foi sua reação no novo mundo que surgia? A atitude de Noé não foi o que se esperaria de um homem que acabou de salvar a humanidade. Pelo contrário, essa decisão resultou em uma das primeiras grandes divisões familiares da história. Acompanhe, porque o que aconteceu após a inundação é tão surpreendente quanto a própria catástrofe. A maioria de nós conhece a história da grande inundação. A chuva que durou 40 dias e 40 noites, com águas que cobriram até as montanhas mais altas. No entanto, o que muitas vezes esquecemos de refletir é o verdadeiro motivo pelo qual Noé foi escolhido para essa missão. O que fez dele tão único? A resposta pode ser uma surpresa. Imagine um mundo onde todos estavam centrados em si mesmos, onde as pessoas se feriam sem pensar nas consequências, e a violência era tão comum quanto respirar. A Bíblia descreve esse cenário como um tempo de grande escuridão. A terra estava tomada pela violência. Era tão grave que Deus, ao olhar para os humanos, sentiu-se profundamente triste por tê-los criado. Mas, em meio a tudo isso, havia Noé. Muitas pessoas acreditam saber a razão pela qual Deus escolheu Noé. Geralmente, pensamos que Deus observou a humanidade corrupta, encontrou um homem justo e disse: "Vou salvar esse." Essa visão simplifica a história, sugerindo que, se fizermos o bem, seremos recompensados por Deus, e se fizermos o mal, seremos punidos. No entanto, ao examinarmos com mais atenção o que a Bíblia realmente ensina, encontramos algo surpreendente, que muda completamente a perspectiva sobre o que aconteceu. Você sabia que a primeira menção de graça em toda a Bíblia aparece na história de Noé? Em Gênesis 6:8, está escrito: "Mas Noé achou favor diante do Senhor." E aqui está o ponto crucial. Isso acontece antes de qualquer menção sobre a bondade de Noé. Antes de sabermos sobre seu caráter ou sua obediência, a graça de Deus foi a primeira coisa. Isso muda completamente a forma como entendemos a história. E se Noé não foi escolhido porque já era bom? E se Deus o escolhesse primeiro, e somente depois ele se tornasse bom? Isso é como descobrir que o final do seu filme favorito foi escrito antes do começo. Somente depois que Deus mostrou graça a Noé, Gênesis 6:9 nos conta que ele era um homem íntegro, justo e andava com Deus. Como se o favor divino tivesse sido dado primeiro, e a justiça de Noé fosse uma consequência disso. Noé não conquistou a bondade de Deus por ser justo. Ele se tornou justo depois de receber a graça de Deus. Reflita sobre o que isso significa para nós. Será que Deus só ama aqueles que têm tudo sob controle? Ou será que seu amor vem antes, nos capacitando a melhorar? Deus nos escolhe por sermos bons ou nos tornamos bons porque Ele nos escolhe? A resposta é transformadora. Deus escolheu Noé por sua graça, não porque Noé a merecesse. Ele o escolheu porque Deus é bom, não porque Noé fosse perfeito. Isso muda a maneira como devemos nos ver também. Talvez não precisemos acertar tudo antes de sermos amados por Deus. Talvez seja seu amor que nos capacite a acertar as coisas em primeiro lugar. Enquanto Deus planejava enviar as águas da inundação para purificar a maldade, Ele já estava pensando em como salvar Noé. Mesmo quando a humanidade falhou de maneira completa, Deus preparava um novo começo. Em meio ao juízo, a graça de Deus já estava em ação. Mas aqui vem a reviravolta surpreendente da história. Quando Noé e sua família finalmente saíram da arca e pisaram na terra seca, a inundação havia terminado. O mundo estava vazio e renovado. O que Noé faria primeiro? Construir uma casa, plantar alimentos, ou talvez descansar após tanto tempo cuidando dos animais? O que ele fez a seguir surpreendeu a todos e marcou um ponto de mudança no modo como Deus lidaria com a humanidade para sempre. Após a chuva cessar e as águas baixarem,
Noé e sua família finalmente puderam pisar em terra firme, depois de mais de um ano na arca com os animais. Imagine a cena. Tudo que eles conheciam havia desaparecido. Não havia mais casas, cidades, árvores ou colinas familiares, apenas lama e destroços espalhados, acompanhados de um silêncio inquietante onde antes havia vida e movimento. O que você faria se estivesse no lugar de Noé? Se formos sinceros, a maioria de nós provavelmente começaria a construir um abrigo ou procuraria algo para se alimentar, considerando as necessidades básicas de sobrevivência. Ou, talvez, simplesmente sentaríamos e chorássemos de alívio, pela prova que finalmente chegará ao fim. No entanto, Noé tomou uma atitude que, à primeira vista, pode parecer incomum. Enquanto ainda sentia lama entre os dedos dos pés, Noé começou a reunir pedras. Uma a uma, ele as empilhava, mas não para construir um lar ou um espaço para os animais. Ele estava erguendo um altar, um local de adoração. E não era apenas qualquer altar. Esse foi o primeiro a ser mencionado na Bíblia. A primeira construção no mundo após a inundação não foi uma casa ou um celeiro, mas um espaço dedicado a expressar gratidão a Deus. Mas Noé não parou por aí. Ele fez algo ainda mais surpreendente. Pegou alguns dos animais que haviam sobrevivido à catástrofe e os ofereceu como sacrifícios a Deus. Pense no valor desses animais, que eram únicos e essenciais para a continuidade de suas espécies. No entanto, Noé deu alguns deles de volta a Deus. Era como se, após sobreviver a um desastre mundial com poucos recursos, ele decidisse usar parte do pouco que tinha para expressar gratidão, ao invés de manter tudo para si. Isso demonstrava o quanto a adoração era importante para ele. Enquanto a fumaça do sacrifício subia, a Bíblia nos conta que Deus percebeu um aroma agradável. A expressão hebraica usada aqui também se conecta com o significado do nome de Noé, que remete a descanso e consolo. A adoração de Noé trouxe uma sensação de paz após o julgamento divino. No entanto, isso não foi apenas Noé dizendo obrigado. Ele entendeu algo mais profundo. Embora a inundação tenha removido a maldade da terra, o pecado ainda habitava o coração humano. Noé sabia que para começar de verdade um novo começo, a humanidade precisava do perdão de Deus. A água havia purificado a terra, mas não poderia limpar as almas. Assim, quando a adoração de Noé subiu ao céu, algo no coração de Deus mudou em relação à humanidade. Como se a adoração de Noé tivesse aberto uma nova porta para um tipo diferente de relacionamento entre o céu e a terra. A primeira atitude de Noé não foi buscar seu próprio conforto ou atender às necessidades imediatas de sua família. Em vez disso, ele construiu um altar e fez sacrifícios que acalmaram o coração de Deus. Esse ato de adoração foi o fundamento para tudo o que viria a seguir. A inundação havia transformado a terra para sempre, mas a adoração de Noé estava prestes a mudar para sempre o modo como Deus e a humanidade se relacionariam. O sacrifício de Noé abriu o caminho para uma nova promessa, uma que afetaria todas as gerações futuras. Deus estava prestes a fazer um compromisso que mudaria o curso da história, uma promessa que ainda podemos ver refletida no arco-íris após cada chuva. No entanto, vamos explorar mais sobre isso na próxima parte do vídeo. Mas antes de avançarmos na história, precisamos reconhecer e agradecer a Noé por seus feitos. Ele foi uma das razões pelas quais Deus decidiu não destruir a vida na terra novamente. Se você deseja demonstrar gratidão a ele, deixe um comentário dizendo obrigado. Noé. O sacrifício de Noé subiu ao céu como um agradável aroma, e a resposta de Deus alterou para sempre o rumo da história humana. Você já se perguntou por que Deus fez a promessa de nunca mais inundar a terra, sabendo que a humanidade continuaria a falhar? Ele sabia que os mesmos problemas surgiriam novamente. Então, por que fazer uma promessa tão grande? A resposta revela algo profundo sobre quem Deus é. Quando a fumaça do altar de Noé subia, a Bíblia nos oferece um raro vislumbre dos pensamentos de Deus. Gênesis nos mostra que Deus falou consigo mesmo, dizendo: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos seres humanos." Isso é surpreendente,
pois Deus reconheceu que a inclinação do coração humano era má desde a infância. A inundação não resolveu o problema do coração humano. A mesma maldade que provocou a catástrofe ainda estava presente em Noé e sua família. Mesmo assim, Deus prometeu: nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Essa promessa marcou uma mudança significativa na maneira como Deus lidaria com o pecado humano. Em vez de começar de novo com outra destruição, ele escolheu seguir um caminho diferente, como um pai que tenta uma nova abordagem após perceber que a punição sozinha não resolve os problemas. Deus não estava abandonando a justiça. Ele estava buscando uma nova maneira de lidar com os seres humanos imperfeitos. Suas promessas se tornaram ainda mais tangíveis. Enquanto a terra durar, semear e colher, frio e calor, verão e inverno, dia e noite nunca cessarão. Estas não eram promessas pequenas. Deus estava garantindo que o ciclo da natureza continuaria de forma confiável, permitindo que as pessoas plantassem, colhessem e planejassem suas vidas com segurança. A história do dilúvio chegou ao fim. A terra foi completamente renovada. No entanto, o que Noé fez a seguir raramente é comentado. Ele acabará de testemunhar a destruição de tudo ao seu redor. Amigos, vizinhos, cidades inteiras, tudo desaparecera. O que Noé faria primeiro em um mundo tão diferente? Não era o que você imaginaria de alguém que havia sido escolhido para salvar a humanidade. Na realidade, sua primeira atitude geraria uma das primeiras grandes divisões familiares da história. Fique comigo, porque o que aconteceu após o dilúvio é tão surpreendente quanto o dilúvio em si. Todos nós conhecemos a história do grande dilúvio. A chuva que durou 40 dias e 40 noites, com águas que cobriram até as montanhas mais altas. Contudo, o que raramente discutimos é o motivo pelo qual Noé foi escolhido para essa missão. O que o tornava tão especial? A resposta pode te surpreender. Imagine um mundo onde as pessoas estavam completamente focadas em si mesmas, onde vizinhos agiam com crueldade sem pensar, e onde a violência era tão comum quanto respirar. A Bíblia pinta um quadro sombrio desses tempos, dizendo que a terra estava tomada pela violência. A situação era tão grave que Deus, ao olhar para a humanidade, se sentiu triste por tê-los criado. Mas então, havia Noé. Muitos de nós acreditam saber o motivo de Noé ter sido escolhido por Deus. Acreditamos que, diante da maldade de todos, Deus encontrou um homem bom e disse: "Eu vou salvar esse aqui." Isso cria uma história simples. Seja bom e Deus te recompensará. Seja mau e Deus te punirá. Porém, quando olhamos mais atentamente para o que a Bíblia realmente revela, encontramos algo surpreendente, algo que muda toda a perspectiva da história. Você sabia que a primeira menção de graça na Bíblia ocorre justamente na história de Noé? Em Gênesis 6:8, lemos que Noé encontrou graça diante de Deus. E aqui está a parte crucial. Isso acontece antes de qualquer menção à bondade de Noé. Antes de sabermos de seu caráter ou sua obediência, a graça de Deus foi a primeira coisa a ser mencionada, não sua virtude. Isso muda completamente a nossa compreensão do que aconteceu. E se Noé não tivesse sido escolhido por já ser bom? E se Deus o tivesse escolhido primeiro e, depois, Noé se tornasse bom? É como descobrir que o final do seu filme favorito foi escrito antes do começo. Só depois de Deus demonstrar sua graça a Noé, em Gênesis 6:9, é que ficamos sabendo que Noé era justo, irrepreensível e andava com Deus. É como se o favor de Deus tivesse precedido essas qualidades. Noé não mereceu a bondade de Deus por ser justo. Ele se tornou justo após receber a bondade divina. Agora, reflita sobre o que isso significa para nós. Será que Deus só ama aqueles que têm tudo sob controle? Ou será que o amor dele vem primeiro, nos ajudando a melhorar? Deus nos escolhe por sermos bons, ou nós nos tornamos bons porque ele nos escolheu? A resposta é poderosa. Deus escolheu Noé por causa da graça, não porque ele fosse merecedor. Deus escolheu Noé porque ele é bom, e não porque Noé fosse perfeito. Isso muda a maneira como devemos nos ver também.
Talvez não precisemos acertar tudo antes que Deus nos ame. Talvez o seu amor seja o que nos ajude a acertar as coisas desde o começo. Mesmo quando Deus planejava enviar as águas do dilúvio para purificar a terra, ele já estava planejando salvar Noé. Mesmo quando a humanidade havia falhado de todas as formas possíveis, Deus estava preparando um novo começo. No meio do julgamento, a graça de Deus estava em ação. Mas o ponto da história em que as coisas tomam um rumo inesperado acontece a seguir. Depois de mais de um ano dentro da arca, acompanhados de milhares de animais, Noé e sua família finalmente pisaram em terra firme. O dilúvio havia terminado. O mundo estava vazio, transformado. O que Noé faria em seguida? Construir uma casa, plantar alimentos, descansar depois de tanto trabalho com os animais? A atitude de Noé foi surpreendente, algo que mudou para sempre a forma como Deus se relacionaria com os seres humanos. A chuva parou. As águas recuaram. Depois de passar tanto tempo na arca, Noé e sua família finalmente estavam em solo seco. Imagine esse momento. Tudo o que conheciam havia desaparecido. Não havia mais casas, cidades, árvores ou montanhas familiares, apenas lama e destroços, com silêncio estranho onde antes havia vida vibrante. O que você faria se estivesse no lugar de Noé? Se fossemos honestos, muitos de nós provavelmente começariam a construir um abrigo ou procurar por alimentos, pois teriam necessidades imediatas. Ou, quem sabe, sentaríamos e chorássemos de alívio pela tormenta ter acabado. Mas Noé fez algo que, hoje, pode parecer incomum. Enquanto o barro ainda escorria entre os seus dedos, Noé começou a reunir pedras. Uma por uma, ele as empilhava. Não para erguer uma casa para sua família ou um cercado para os animais, mas para construir um altar, um lugar de adoração. E não era qualquer altar. Era o primeiro altar mencionado em toda a Bíblia. A primeira estrutura a ser erguida no mundo pós-dilúvio não foi uma casa ou um celeiro, mas um lugar para expressar gratidão a Deus. Aqui, podemos substituir o versículo original por uma referência que preserve a essência sem repetir a citação. Como está escrito em Gênesis 8:20. Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Isso mantém o significado sem a repetição exata da citação, preservando a essência do ato de adoração de Noé. Após o dilúvio, Noé fez algo que surpreendeu a todos. Ele pegou alguns dos animais que haviam sobrevivido, aqueles que eram essenciais para repovoar o mundo, e os ofereceu como sacrifícios a Deus. Pense na importância desses animais, eram poucos os que restavam de cada espécie. Cada par representava o futuro daquela raça. Mesmo assim, Noé entregou alguns deles a Deus. Isso é como sobreviver a uma calamidade global com uma quantidade limitada de recursos e, em vez de usá-los para si, dedicar uma parte para expressar gratidão. Esse era o valor que a adoração tinha para Noé. Quando a fumaça do altar de Noé subiu, a Bíblia relata que Deus se agradou do aroma. A expressão hebraica usada aqui é associada ao significado do nome de Noé, que transmite a ideia de descanso ou consolo. A adoração de Noé trouxe uma paz ao coração de Deus, após o julgamento que havia ocorrido. Não era apenas uma forma de Noé agradecer pela sua salvação, mas ele entendia algo mais profundo. Embora o dilúvio tivesse eliminado o mal da terra, o pecado ainda persistia nos corações humanos. Noé sabia que, para começar de novo, a humanidade precisava do perdão de Deus. A água havia purificado a terra, mas não era capaz de purificar os corações. Quando a adoração de Noé chegou diante de Deus, algo profundo aconteceu. As ofertas queimadas subiram e, ao fazer isso, o coração de Deus mudou em relação à humanidade. Parecia que a adoração de Noé havia aberto a porta para um novo tipo de relacionamento entre Deus e os seres humanos. O primeiro ato de Noé não foi focado em seu conforto ou nas necessidades da sua família, mas ele dedicou sua vida a construir um altar e oferecer sacrifícios que agradaram a Deus. Esse gesto de adoração foi a base para o que aconteceria depois.
O dilúvio havia alterado o mundo fisicamente, mas a adoração de Noé estava prestes a transformar para sempre a maneira como Deus e a humanidade se relacionariam. Através de seu sacrifício, Noé abriu o caminho para algo totalmente novo. Uma promessa de Deus que afetaria todas as gerações que se seguiriam. Uma promessa visível até hoje, no céu, sempre que vemos uma chuva. Mas o impacto dessa promessa será explorado mais profundamente em um próximo vídeo. Antes de seguirmos para a próxima parte dessa jornada, é importante demonstrarmos nossa gratidão a Noé por suas ações. Ele foi uma das razões pelas quais Deus decidiu não destruir novamente toda a vida na Terra. Pedimos que você deixe nos comentários obrigado, Noé, como uma forma de reconhecermos sua importância. O sacrifício de Noé subiu como uma oferta agradável ao Senhor, e sua resposta teria um impacto duradouro na história humana. Já parou para pensar por que Deus prometeu nunca mais inundar a terra? Afinal, ele sabia que os seres humanos continuariam cometendo erros e que os problemas que causaram a destruição do dilúvio surgiriam novamente. Então, qual é o motivo dessa promessa tão grandiosa? A resposta revela algo impressionante sobre a natureza de Deus. Quando a fumaça do altar subia, a Bíblia nos dá uma rara visão dos pensamentos de Deus. Em Gênesis, Deus fala consigo mesmo e diz: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa da humanidade." Mesmo sabendo que o coração humano é inclinado para o mal desde a infância, ele decidiu não destruir novamente toda a vida, como fizera antes. Essa mudança na forma de lidar com o pecado humano é monumental. Em vez de apagar tudo e recomeçar, Deus optou por um novo caminho, semelhante a um pai que decide tentar uma abordagem diferente depois de perceber que a punição sozinha não é eficaz. Deus não abandonou a justiça, mas encontrou uma maneira de lidar com a imperfeição humana. As promessas de Deus se tornaram ainda mais concretas. Enquanto a terra existir, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Essas palavras não eram simples promessas, eram garantias de que a ordem da natureza seguiria de forma confiável, permitindo que as pessoas plantassem, cultivassem e prosperassem neste novo mundo. Deus, então, fez algo formal e significativo. Estabeleceu uma aliança, não apenas com Noé, mas com todas as criaturas da terra. Isso incluiu os pássaros no céu, os animais nas pastagens e até mesmo os insetos rastejando pelo chão. Deus queria garantir que toda a criação soubesse de sua promessa. E o símbolo dessa promessa seria o arco-íris. Quando Deus disse que colocaria seu arco nas nuvens, ele usou uma imagem poderosa. A palavra hebraica para arco-íris é a mesma que se usa para o arco de um guerreiro, uma arma que dispara flechas. Era como se Deus estivesse pendurando sua arma, prometendo nunca mais lançar flechas de dilúvio sobre a terra. Você já reparou que o arco-íris aparece sempre após uma tempestade? A mesma água que destrói pode gerar algo belo quando a luz a atravessa. Cada vez que vemos um arco-íris no céu, estamos testemunhando o mesmo sinal dado a Noé. A promessa de Deus permanece até hoje. O que isso nos revela sobre o coração de Deus? Ele escolhe a misericórdia, mesmo sabendo que falharemos novamente. Ele prefere trabalhar conosco, apesar de nossas falhas, em vez de nos destruir. Nesse momento maravilhoso, Deus estabeleceu uma nova maneira de se relacionar conosco, baseada na paciência e misericórdia, e não em um julgamento imediato. Em vez de eliminar o mal, Ele decidiu agir dentro do nosso mundo quebrado para cumprir seus propósitos. No entanto, mesmo depois de tanta graça, Noé ainda era humano, e o que aconteceu a seguir mostrou exatamente isso. O herói da história do dilúvio, Noé, nos lembraria que ser escolhido por Deus não nos torna perfeitos. O próximo capítulo de sua vida inclui uma das cenas mais desconfortáveis de Gênesis, uma que muitos professores preferem evitar. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente.
Até o próximo vídeo.